Agora a gente vai continuar, né? Esse vídeo aqui que eu estou gravando agora é continuação do vídeo aí anterior, onde eu disse o quê? Sobre como eu descobri, né? Sobre os meus sintomas, porque tem bastante pessoas perguntando pra mim em relação a isso no direct, né? Então tá aí o vídeo. Se você não viu, você volta lá atrás, porque é uma continuidade, senão você vai ficar meio perdido pelo caminho. Então volta lá, assiste o vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e volta pra ver esse, tudo bem? Então vamos lá. Agora, neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre o tratamento, né? Eu parei onde no outro. Quando eu fui na dermatologista especialista em couro cabeludo, quando ela viu ali direto as feridas, né, onde havia uma queda muito intensa, um processo inflamatório assim muito grave, onde ela suspeitou inclusive de câncer de pele no couro cabeludo, né? Inclusive foi um dos exames em que eu realizei que, graças a Deus, né, ele deu negativo, eu não tinha o DNA do câncer, tinha somente o da lúpus. Então, assim que ela olhou, fez o exame, né, que era uma biópsia, direto da ferida do couro cabeludo, porque como eu estava num processo, assim, inflamativo muito grave, então ela colheu esse material, eu me lembro, inclusive, que foi com anestesia, eu levei 4 pontos no local e o exame demorou mais de 20 dias para poder chegar e eu realmente ser diagnosticada lúpica. Imediatamente a dermatologista, ela entrou com algumas medicações. Quais foram elas? Inicialmente, eu fiz exame de vitaminas para ver o que estava inadequado, né, no meu organismo, quais eram essas vitaminas. Aí, após esses exames, ela me passou essas vitaminas que eu fui numa farmácia manipulada, pedi para fazer. Eu vou deixar aqui, gente, lembrando que o meu diagnóstico é meu diagnóstico. Essas vitaminas que eu tomo, ela foi feita pra mim. A minha dermatologista passou pra mim, entendeu? Eu fiz exames para saber quais vitaminas eu estava com deficiência no meu organismo. Eu vou deixar aqui como para vocês terem uma base, como parâmetro e não como um diagnóstico para você. O meu diagnóstico não é igual ao seu, ainda que seja a mesma doença, tudo bem? Então não confunda, eu não sou médica, eu não tenho um CRM, eu não sou doutora, eu não posso passar tratamento para nenhum de vocês. Eu estou simplesmente compartilhando a minha experiência, o meu diagnóstico, inclusive porque lá no Instagram, assim, eu não consigo abrir todas as conversas que eu tenho no direct em relação a isso. Os comentários, eu não consigo. A maioria, inclusive tem alguns que não dá pra mim sozinha, né, trabalhar isso. Mas vocês entenderam, né? Então, voltando, então através desse exame ela passou, né, uma vitamina totalmente manipulada. E eu fui onde? Eu fui numa farmácia, é óbvio, né, de manipulação. E eram tantas vitaminas que gerou assim. Aqui eu trouxe só uma amostra, porque não tem necessidade de trazer aquele mundo de vitaminas, certo? Então eu tomava aqui, ó, 3 cápsulas ao mesmo tempo, 3 vezes ao dia. Para me alcançar, né? Para me alcançar aqui a quantidade de vitamina que eu tava em deficiência do meu organismo, que eu fiz exames, certo? Então, no total eram 9 cápsulas que eu tomava por dia dessa medicação. Eu falo tomava porque hoje eu não tomo mais. Ainda sobrou bastante delas, mas eu continuo com a mesma medicação. A diferença é que agora ela passou em pó, né? Eu diluo ela ali em meio copo de água e gira e tá tudo bem. Meio copo de água desse aqui, com um sabor bem legal, é gostoso até. Substitui 9 cápsulas desta medicação, né? Que também
uma vitamina feita para mim, manipulada. Então, essas 9 cápsulas que eu tomava aqui, tá tudo aqui. Por que eu fiz essa troca? Porque eu já tava tomando muita medicação. Vocês vão entender lá na frente. Era muita medicação. Eu tomava cerca de 13 a 17 comprimidos por dia. Só desse era 9. Certo? Então, o que tava acontecendo muito? Eu tava vomitando. Eu não tava conseguindo tomar muita medicação. Eu tava vomitando os comprimidos, assim, desculpe o perdão da palavra, mas de fato eu era vomitando. Então, assim, e é um custo, né? É uma vitamina que ela não foi barata. Sempre que a doutora passava, ela durava 3 meses. Então, eu fiz ela para 3 meses, mas eu tomei por volta dos 2 meses apenas, porque eu não conseguia. Não digeria, sabe? Eu não sei o que acontecia. Por causa da quantidade, não é a vitamina propriamente dita, mas sim pela quantidade de comprimido que eu estava ingerindo. Então, eu tive que fazer algumas trocas de medicações, certo? Então, vamos lá, continuando. E foi onde a doutora me passou essa vitamina e me passou também o minoxidil. O que era esse minoxidil? O minoxidil era para os meus fios voltar a nascer, para estimular, né, esse crescimento capilar mais rápido, para cobrir as falhas que tinha, certo? Outro tratamento que eu fiz, deixa eu ver se foi este. Outro tratamento, né, gente? Tratamento que eu fiz foi este. Porque como eu tava num processo inflamatório muito grave, a minha cabeça estava cheia de hematomas, cheia de ferida, saíam pus. Então, os corticoides eram diretamente injetáveis no meu couro cabeludo, vocês não têm noção. Eu fiz 3 sessões de 15 em 15 dias, inicialmente. Então, o primeiro dia eu fui... Gente, eram agulhas que tinham um aparelho, porque eram tantas vezes que ela furava o meu couro cabeludo. E aquele do eu me lembro que ela dava umas bolinhas pra apertar. Porque como eu tava com um processo inflamatório tão grave, mas tão grave, que a anestesia não funcionava. E ela optava por não ter anestesia. Ela colocava anestesia em locais que tava assim, ferida exposta mesmo, muito aberta, muito mesmo. Que de fato eram várias. Então ali em volta, ela tentava ali inserir, né, aplicar um pouco de anestésico. No entanto, não resolvia muita coisa, eu sentia dor assim, imensa. Me lembro que essas bolinhas, eu apertava essas bolinhas, me machucava a palma da mão de tanto que doía. Quando eu chegava em casa, eu não conseguia deitar no travesseiro, eu não conseguia lavar a cabeça. Eu ficava assim por mais ou menos 7 dias. Eu me lembro que o meu esposo teve que trocar o travesseiro pra mim. Vocês já ouviram falar naquele travesseiro da NASA? Que ele meio que tem um formato, quando você deita, assim, extremamente confortável. Então eu tive que usar um daqueles e ainda assim era a dor insuportável, né? Muito insuportável mesmo. Então essas de injeção que eu tomava no couro cabeludo não era só no local, era na cabeça inteira. Era assim, entre 250 e 300 furadas, agulhadas no couro cabeludo. Então assim, aquilo ali eu chorava enquanto eu tomava, escorria lágrima. E a doutora falava assim, eu me lembro dela, né? A doutora Beatriz, ela falava assim, calma, vai passar, vai melhorar. Ótimo, fiz 7 dias. Quando eu tava começando a esquecer a dor, na semana seguinte, já tinha dado 15 dias, já tinha que retornar de novo pra fazer aquele processo de novo. Nossa, e assim, foram 3 vezes inicialmente. E assim, não é fácil, tá? É muito dolorido, sangrava, é agulhada, né? Então, no couro cabeludo, onde já tinha ferida, onde, assim, eram áreas que já estavam, assim, extremamente sensibilizadas, né? Por um processo inflamatório mesmo da lúpus propriamente dito. Então, era bastante doloroso, né? Então, além disso... Ainda tem mais. Além disso, gente, eu tomei o quê? Cloroquina. Eu tive que tomar a cloroquina pra aí o meu sistema imunológico tentar dar uma controlada, né? Então, a cloroquina eu não vou falar muito sobre ela, porque não, normalmente, né, na realidade, todos os lúpicos já tomam a cloroquina aí, né, para o sistema imunológico.
Então, vamos lá. E o que a doutora fez? O que a doutora me passou foram isso. Foram essas vitaminas, certo? Me passou o minoxidil, a cloroquina, esses corticoides direto no couro cabeludo e me encaminhou direto para quem? Para o reumatologista. Cheguei no reumatologista, eu fiz assim inúmeros exames, porque até então eu tinha sido diagnosticado com a lúpus cutânea. O que é a lúpus cutânea? Que atinge a pele, rosto, couro cabeludo, da pele por fora, certo? Mas meus exames apareceu também que eu tinha a lúpus sistêmica. Inclusive, eu já tinham atacado algumas partes, né? Então, o médico, ele entrou com corticoide. Só que como eu comecei a tomar esse corticoide, eu não vou falar nome mais uma vez porque eu não sou médica. O meu diagnóstico não é o seu diagnóstico, tá? Então, eu tomei corticoide. Eu acho que é o suficiente. Então, eu tomava corticoide 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E isso me causou, assim, uma dependência praticamente. Porque para fazer o desmame desse corticoide foi, assim, bem complicado. E hoje eu voltei a tomar corticoide. Foi bastante complicado, né? E além de tudo isso, eu inchava, tinha retenção de líquido, a fadiga, o cansaço, a dor na articulação. Tinha dia que eu não conseguia levantar da cama. Tinha dias que quando eu sentava na cama para praticar as minhas atividades do dia a dia, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais. Assim, foi, infelizmente, me atacou, veio com tudo, né? Eu tive muita exposição solar, como vocês viram no vídeo anterior. E a lúpus, gente, ela é uma doença inflamatória, né? Uma doença autoimune. O que é? Quando o seu próprio sistema imunológico ataca suas células do seu próprio corpo, né? Pode ser pele, articulação, rins, enfim, muitas áreas. Inclusive o cérebro, certo? Graças a Deus, hoje a gente tá tentando dar uma equilibrada aí, mas vamos voltar. Só que aí, eu tava tomando muito comprimido, como eu disse a vocês. O que o médico fez? Ele tirou o corticoide e aplicou também injetável. Então, eu ia 2 vezes por semana na farmácia tomar essa injeção. E isso me deixou muito inchada. Eu vou deixar aqui pra você uma foto do meu rosto, só pra você ter noção de como eu fiquei inchada. Assim, não foi uma coisa rápida e passageira, não. Foi mas muito inchada mesmo. Assim, eu fiquei irreconhecível, certo? Então, além dessas medicações, o meu reumato me passou também mais um, que é o Imusuplex, né? Ele é uma medicação, eu tomo ele 2 vezes ao dia. Lembrando mais uma vez que não é porque eu tomo e você tem lúpus, você vai tomar também, tá? Então, esse foi, assim, o meu tratamento inicial, né? Assim, de cara ali os primeiros 2 meses. Então, esse foi o meu tratamento, essas foram as minhas medicações. E com tudo isso, eu desenvolvi uma depressão. Como eu tinha muita dor, meu couro cabeludo praticamente não tinha mais fio, criou buracos mesmo. Hoje o cabelo voltou a nascer, inclusive nas áreas que, novamente, uma dermatologista disse pra mim que não ia voltar a nascer. Graças a Deus nasceu em tudo, né? Praticamente, claro que menos fio, mas deu pra ali superar, cobrir um pouco essas áreas, né? Então eu entrei em um processo depressivo, entrei em ansiedade, certo? Então eu fui parar onde? No psiquiatra. Porque assim, eu vinha sofrendo tanto, eu vinha vomitando tanto, eu vinha sentindo tanta dor, eu vinha passando tão mal, né? Por causa do diagnóstico e antes também.
E assim, eu fiz esse tratamento, né, tanto com a dermatologista, tanto com o reumatologista. Ele não fez efeito nos primeiros meses, entendeu? Então, os cabelos veio surgir com 3 meses, 4 meses. As dores veio melhorar com 3 meses. Não foi assim, né? Foi assim, o uso contínuo mesmo da medicação. Então, nesse intervalo, eu tive crises de ansiedade, entrei em um processo depressivo, cheguei a tentar o suicídio. E fui para onde? Parar no psiquiatra. E o psiquiatra me passou 2 medicações. Ele me passou sucinto de desvenlafaxina e me passou também sertralina, ambos 50 miligramas, né? Então, eles já me deram, assim, receita para muito tempo, né? Então, eu comprei, vim tomando aquilo ali, eu vim melhorando esse processo depressivo. Mas chegou um tempo que eu fiquei, assim, altamente dependendo mesmo desses antidepressivos, né? Muito, muito mesmo. E eu parava de tomar, atacava, assim, nossa, era surpreendente. Então, eu tive que ir fazendo o desmame ao pouco. Tirei uma, depois tomei um dia sim, um dia não, e fui tirando. Hoje, graças a Deus, me livrei de tudo isso, né? Tudo isso, assim, as medicações da lúpus é eterna, né, gente? Eu diminui a quantidade de comprimido por conta da quantidade, da forma que eu tomo a medicação. Mas, assim, cloroquina, imunossupresso, corticoide, vitamina, minoxidil, eu continuo tomando. A única coisa que eu parei de tomar realmente foram os 2 antidepressivos, né? Que foi passado para mim. Gente, então esse foi o meu tratamento. Assim, tentei ser detalhista ao máximo para o vídeo não ficar muito grande. No entanto, se vocês quiserem um vídeo falando somente sobre isso, aí eu vou explicar um pouco mais, aí eu vou mostrar meus exames, aí eu vou tentar ser mais específica, mas agora é um geralzão mesmo, é para responder todo mundo que tem essas dúvidas, tá bom? Então, vou ficar por aqui. Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Deixa um comentário aqui pra mim. Fala pra mim quais desses medicamentos que você também toma. Tchau, tchau.